Neste exato momento, enquanto você assiste a essas palavras, milhões de brasileiros estão sendo testados sem nem mesmo perceberem. Um teste silencioso, invisível, que determinará não apenas o seu futuro terreno, mas o seu destino eterno. A pergunta que ecoa pelos corredores do tempo desde os dias do apóstolo João na ilha de Patmos chegou até você. Quando chegasse a hora da escolha final, você aceitaria a marca? Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que você está prestes a descobrir mudará para sempre a forma como você enxerga os acontecimentos ao seu redor. Há quase 2000 anos, um homem chamado João, exilado numa ilha rochosa do mar Egeu, recebeu a mais extraordinária e aterrorizante visão da história humana. Em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 a 18, as Escrituras nos revelam, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Você consegue imaginar a perplexidade de João ao contemplar essa visão? Um sistema tão avançado, tão abrangente, que controlaria cada transação comercial, cada compra, cada venda na face da terra? Para um homem do primeiro século, isso deveria parecer impossível, fantasioso. Mas nós, que vivemos no século XXI, sabemos que essa realidade não está apenas próxima, ela já começou. A história da marca da besta não começa no Apocalipse. Ela tem suas raízes nas próprias páginas do Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu um princípio eterno sobre sinais e marcas. Em Deuteronômio capítulo 6 versículos 6 a 8, o Senhor ordena ao seu povo, e estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Perceba a localização específica, na mão e na testa. O mesmo lugar onde, segundo a profecia de João, seria colocada a marca da besta. Não é coincidência. É um contraste proposital estabelecido pelo próprio Deus. Enquanto o Criador deseja que sua palavra esteja simbolicamente em nossas mãos e em nossas mentes, representando nossas ações e pensamentos dedicados a Ele, o adversário propõe exatamente o oposto. Uma marca física que representará total submissão ao sistema mundial rebelde. Mas aqui reside uma verdade que poucos compreendem. A marca da besta não será simplesmente um chip ou um código de barras. Será a culminação de um processo gradual de condicionamento psicológico e espiritual que já está em curso. É um teste que mede não apenas nossa disposição de nos submetermos a um sistema, mas nossa capacidade de discernir entre a conveniência temporária e a fidelidade eterna. Vamos examinar mais profundamente essa profecia. Em Apocalipse capítulo 14 versículos 9 a 11, encontramos uma das mais solenes advertências de toda a Bíblia, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A severidade desta advertência deveria nos fazer estremecer. Deus, em sua infinita misericórdia, raramente pronuncia juízos irreversíveis. Mas aqui, ele declara que receber a marca da besta resultará em condenação eterna, sem possibilidade de arrependimento. Por quê? Porque aceitar essa marca representará uma escolha consciente e deliberada de rejeitar completamente a soberania de Deus e abraçar totalmente o sistema satânico. Agora, permita-me levá-lo numa jornada através do tempo para compreendermos como chegamos até aqui. A tecnologia que tornará possível o cumprimento literal dessa profecia não existia até muito recentemente. Durante séculos, estudiosos da Bíblia especulavam sobre como seria possível controlar todas as transações comerciais do mundo. Alguns sugeriam que seria através de um sistema de cartões. Outros imaginavam algum tipo de documento universal. Mas hoje, no Brasil e ao redor do mundo, vemos o surgimento de sistemas de pagamento digital que dispensam completamente o dinheiro físico. O PIX revolucionou as transações brasileiras da noite para o dia. Códigos QR substituem carteiras. Biometria substitui senhas. E já se discute abertamente a implementação de chips subcutâneos para facilitar ainda mais as transações.
Recentemente, empresas brasileiras começaram a testar implantes de chips RID em funcionários. Inicialmente apresentados como uma conveniência, para abrir portas, fazer pagamentos no refeitório, acessar computadores, esses dispositivos representam os primeiros passos em direção à normalização da tecnologia de marcação corporal. Mas a verdadeira genialidade satânica por trás da marca da besta não está apenas na tecnologia. Está na forma como essa tecnologia será apresentada à humanidade. Não será imposta de forma brutal e obviamente maléfica. Será oferecida como a solução para os maiores problemas da humanidade. Imagine uma crise econômica global devastadora, muito pior que qualquer recessão que o Brasil já enfrentou. O desemprego em massa, a inflação descontrolada, a criminalidade em níveis insuportáveis. E então surge um líder mundial com uma proposta revolucionária, um sistema de identificação e pagamento universal que acabaria com a corrupção, eliminaria o crime financeiro e garantiria que cada pessoa recebesse exatamente o que precisa para sobreviver. Quem recusaria tal oferta? Em meio ao desespero e à necessidade, quantos de nós teríamos a força moral e espiritual para dizer não? Essa é a essência do teste psicológico revelado na profecia. Nossa disposição de confiar em Deus mesmo quando todas as circunstâncias naturais nos empurram na direção oposta. A Bíblia nos conta a história de 3 jovens que enfrentaram exatamente esse tipo de teste. Em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e decretou que todos deveriam se prostrar diante dela ao som da música. Quem se recusasse seria lançado numa fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram uma escolha simples: obedecer ao decreto real e salvar suas vidas, ou permanecer fiéis a Deus e enfrentar a morte certa. A resposta deles, registrada em Daniel capítulo 3 versículos 16 a 18, deveria ecoar no coração de todo verdadeiro cristão: Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E se não, essas 3 palavras revelam o caráter verdadeiramente aprovado no teste divino. Não é a fé que confia em Deus apenas quando Ele promete nos livrar das consequências. É a fé que permanece fiel mesmo quando o livramento não vier, mesmo quando o preço da fidelidade for aparentemente insuportável. Nos últimos anos, testemunhamos ensaios globais que prefiguram o cumprimento dessa profecia. Durante a pandemia, vimos quão rapidamente populações inteiras aceitaram restrições sem precedentes sobre sua liberdade de movimento, trabalho e reunião. Passaportes sanitários se tornaram necessários para atividades básicas da vida civil. Quem não possuísse a documentação adequada era efetivamente excluído da sociedade. Não estou sugerindo que a pandemia foi a marca da besta, ela claramente não foi. Mas foi um teste preliminar, uma preparação psicológica que demonstrou quão facilmente as massas aceitam sistemas de controle quando apresentados como necessários para o bem comum. Foi uma prévia do que está por vir. As Escrituras nos advertem que nos últimos dias haverá uma grande apostasia. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, Paulo profetiza: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Este texto descreve perfeitamente a condição moral da nossa sociedade atual. Uma geração que valoriza a conveniência acima da convicção, o conforto acima do caráter, a segurança material acima da segurança espiritual. É exatamente essa geração que será confrontada com a escolha final: aceitar a marca e ter acesso a todas as necessidades físicas, ou recusá-la e enfrentar privação total. Mas há esperança para aqueles que compreendem os tempos em que vivemos. Em Apocalipse capítulo 7 versículos 2 a 3, João vê um anjo subindo do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Antes que a marca da besta seja implementada, Deus selará seus servos fiéis. Esse selo não é físico como a marca da besta será, mas é infinitamente mais real e poderoso. É o selo do Espírito Santo,
a marca invisível mas indelével que identifica aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo. Como recebemos esse selo divino? Em Efésios capítulo 1 versículo 13, Paulo explica, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo vem através da fé genuína no evangelho de Jesus Cristo. Não é um ritual ou cerimônia externa, mas uma transformação interna que resulta do encontro pessoal com o Salvador. Aqueles que possuem esse selo divino terão a força espiritual necessária para resistir à pressão de aceitar a marca da besta, mesmo quando isso significar perder tudo o que possuem na terra. A história nos ensina que os maiores testes da fé humana frequentemente vêm disfarçados de oportunidades ou necessidades. Eva não foi tentada com algo obviamente maligno, mas com fruto que era bom para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, conforme Gênesis capítulo 3 versículo 6. Israel não foi seduzido por deuses grotescos e aterrorizantes, mas por divindades que prometiam prosperidade e fertilidade. Da mesma forma, a marca da besta não será apresentada como um símbolo satânico óbvio. Será oferecida como a solução tecnológica final para os problemas da humanidade. Acabará com a fome garantindo que todos tenham acesso aos recursos necessários. Eliminará o crime através do monitoramento total. Proporcionará conveniência incomparável através da integração de todas as funções de identificação, pagamento e acesso em um único sistema corporal. Os argumentos serão sedutores. Como você pode negar aos seus filhos uma vida mais segura e próspera? Como pode escolher a privação quando a abundância está ao seu alcance? Como pode ser tão egoísta a ponto de recusar um sistema que beneficiará toda a humanidade? Mas por trás de toda essa sedução estará a exigência fundamental, a adoração. Em Apocalipse capítulo 13 versículo 8, lemos que todos os que habitam na terra adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A adoração é sempre a questão central. Não se trata apenas de usar uma tecnologia ou aceitar um sistema econômico. Trata-se de reconhecer a autoridade suprema. Trata-se de declarar em quem confiamos como nossa fonte última de segurança e provisão. Quando analisamos nossa própria vida hoje, podemos discernir a direção de nossa alma através de pequenas escolhas diárias. Em que confiamos quando enfrentamos dificuldades financeiras, na providência de Deus ou em nossos próprios esquemas? Como reagimos quando nossa fé nos custará oportunidades ou relacionamentos? Estamos dispostos a obedecer aos princípios bíblicos mesmo quando isso nos trouxer desvantagem temporal? Essas pequenas decisões são os testes preparatórios para a escolha final. Cada vez que escolhemos a conveniência sobre a convicção, cada vez que priorizamos a aceitação social sobre a obediência bíblica, cada vez que confiamos mais no governo ou na tecnologia do que em Deus, estamos falhando nos testes menores e nos preparando para falhar no teste maior. Mas há também um aspecto consolador nessa profecia. Em Apocalipse capítulo 15 versículos 2 a 3, João vê aqueles que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Haverá vencedores. Haverá aqueles que, mesmo enfrentando pressão inimaginável, permanecerão fiéis ao Senhor. Eles experimentarão dificuldades temporárias, mas receberão glória eterna. Eles passarão por tribulação na terra, mas reinarão com Cristo no céu. A pergunta que cada um de nós deve responder hoje é simples: quando chegar o momento da escolha final, de que lado estaremos? Teremos desenvolvido o caráter espiritual necessário para permanecer fiéis, ou descobriremos que nossa fé era apenas uma conveniência cultural que abandonamos quando se tornou inconveniente? O tempo para essa preparação é agora. Não quando a marca já estiver sendo implementada e estivermos sob pressão extrema. Agora, enquanto ainda temos a tranquilidade para buscar a Deus, fortalecer nossa fé e estabelecer convicções inabaláveis baseadas na palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 e 13, o apóstolo nos ensina: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Os testes não são anomalias na vida cristã, são parte essencial do processo de refinamento divino. Deus permite que sejamos testados não para nos destruir, mas para nos purificar e demonstrar a autenticidade de nossa fé. O teste da marca da besta será o teste final e definitivo da humanidade.
Separará eternamente aqueles cujo amor por Deus é genuíno daqueles cuja religiosidade era apenas superficial. Revelará quem realmente confia no Senhor como sua fonte última de segurança e provisão. A preparação para esse teste não acontece através de especulação profética ou debate teológico, mas através do cultivo diário de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. É através da oração constante, do estudo das Escrituras, da obediência aos princípios divinos mesmo quando custosos, e do desenvolvimento de uma fé que funciona independentemente das circunstâncias. Você aceitaria a marca? A resposta a essa pergunta está sendo escrita agora através de suas escolhas diárias, suas prioridades atuais e sua resposta presente aos testes menores que Deus já colocou em seu caminho. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. O tempo é curto, os sinais se multiplicam, e a preparação espiritual não pode mais ser adiada. Que o Senhor nos conceda sabedoria, coragem e fidelidade inabalável para os dias que estão por vir.